Hoje nós vamos falar sobre a segunda besta, o falso profeta. Na aula anterior nós falamos sobre a primeira besta, o anticristo. Acompanhe aí no canal se você não assistiu esse vídeo. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre escatologia e estamos falando sobre o período da grande tribulação. Aí no canal procure a playlist Escatologia. Acompanhe as aulas na sequência para você aprender mais sobre o fim da história da humanidade. Vamos à aula. Em Apocalipse 13 fala de outra besta. A Bíblia diz assim: então vi outra besta, que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizessem uma imagem em honra da primeira besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. A primeira característica da segunda besta é que ela tem 2 chifres, como um cordeiro, mas que falava como um dragão. Ou seja, a besta, a segunda besta, ou o falso profeta, como a Bíblia fala, ele, na verdade, é um farsante. Ele é um líder religioso que se aproveita da sua posição religiosa para doutrinar as pessoas para que elas adorem a primeira besta, ao anticristo. Ele parece um cordeiro, diz a palavra. Ele tem 2 chifres como o cordeiro, mas fala como o dragão. O que ele fala não vem de Deus, vem do próprio diabo. A palavra de Deus mostra que o diabo, quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então o falso profeta, ele é mentiroso como é também o seu pai, o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Ele fala do que lhe é próprio. Não vem de Deus a sua palavra, vem do próprio pai da mentira, que é o diabo. E o diabo é enganador. Consequentemente, o falso profeta usará também de engano para poder convencer as pessoas a adorarem a primeira besta, ao anticristo. A Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso desde o princípio. Ele, lá no Éden, ele profere mentiras para enganar a mulher e para fazer o homem pecar. Durante toda a história da humanidade, ele vem enganando. Uma das palavras que significam o nome diabo, Satanás, é enganador. Isso acontecerá também nesse período da grande tribulação. Ele usará a figura do falso profeta para enganar as pessoas e as nações. Mas isso também acontecerá no final, lá depois do milênio, quando a palavra diz que Satanás será solto e enganará a muitos a seguirem ele, numa rebelião contra Deus e contra a santa cidade. O diabo, ele sempre usa do engano, da mentira, e isso ele leva pessoas, governos, reinos, a sempre fazerem aquilo que é da sua vontade. O diabo usa os seus agentes, sejam eles humanos ou demoníacos, para que a sua obra seja realizada no mundo, que é aquilo que é contrário a Deus e a sua palavra. Por isso, ele é mentiroso e enganador, desde o princípio e será para sempre. Cremos que aqui em Apocalipse 13 está presente a trindade satânica, o dragão fazendo oposição ao Deus Pai, o anticristo fazendo oposição a Cristo, ao Messias verdadeiro, e o falso profeta fazendo oposição ao Espírito Santo.
que é o Espírito Santo que leva a palavra e convence o homem do pecado. Aqui, o falso profeta leva o homem a pecar, através da mentira e do engano. E a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vem trazendo consigo poder, sinais e maravilhas enganadoras. É por isso que a palavra fala que ele parece um cordeiro, mas na verdade ele não é. Ele é do dragão. E como nós já estudamos, o dragão é o próprio diabo. Qual é o poder, então, do falso profeta? A Bíblia diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal foi curado. Então, o falso profeta ele será o sumo sacerdote, o líder religioso, que levará as pessoas a aderirem a uma espécie de religião falsa, mentirosa, satânica, que levará as pessoas a adorarem o próprio anticristo. Nós podemos perceber, pela história da humanidade, que o ser humano ele é um adorador por essência. De nascimento, a pessoa já tem a vontade de adorar, de se reportar a um ser superior, a um criador, se devotar a um Deus, a uma entidade. Isso é natural do ser humano. Embora as pessoas não queiram o Deus verdadeiro e a sua palavra, porque isso requer compromisso, requer renúncia, requer fidelidade, santidade, elas procuram um Deus alternativo, criado de acordo com as suas idealizações, de acordo com os seus pensamentos e suas vontades. Um Deus que seja permissivo, um Deus que permita que a pessoa viva a vida da maneira que bem entender. E é esse tipo de pessoa que serão os adeptos da religião falsa dos últimos dias. E essa religião falsa já está sendo preparada. Porque muitas religiões que antigamente eram consideradas verdadeiras e ortodoxas, elas hoje já mudaram a sua forma de interpretar a Bíblia para poder se adaptar a determinados grupos. E isso, na verdade, vem com argumentos falaciosos, argumentos fantasiosos, que vai levar a pessoa ao desvio completo da reta doutrina. E isso acontecerá no grau máximo durante a grande tribulação. Porque o falso profeta agirá dessa forma e induzirá as pessoas a uma adoração ao anticristo, que é aquele que vai se fazer de Deus, que sentará no templo como se fosse o próprio Deus. A Bíblia fala que os imperadores do passado, os governantes do passado, sejam eles os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, eles se autodeclaravam deuses, ou pelo menos enviados de deuses. E é isso que o anticristo vai fazer. Ele não só será um enviado do Deus deste mundo, do Deus deste século, que é o próprio Satanás, mas ele se declarará o próprio Deus e requererá para si adoração. E quem vai dar essa adoração a esse anticristo, quem vai convencer as pessoas a adorar esse anticristo, é o falso profeta. Então, o poder que o falso profeta exercerá será no sentido de que ele fará com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo. Mas o seu poder não se restringe só a isso. Abrange também a falsos milagres. O primeiro deles pode estar ligado à suposta ressurreição da primeira besta, que diz que ela foi ferida e que ela reviveu. Ou seja, ela pode ter ressuscitado da morte. Esse pode ser um feito verdadeiro, que Deus permitiu que a primeira besta viesse a ressuscitar da morte, ou pode ser uma farsa, uma enganação. Isso nós não temos como saber, embora muitos achem que isso realmente acontecerá, que o anticristo, a primeira besta, ele ressuscitará dos mortos. Isso será o motivo pelo qual muitos aderirão à sua causa. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Mas ele também realizará grandes sinais e fará até descer fogo do céu, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais que foi-lhe permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Veja que ele fará sinais, prodígios, maravilhas, até fogo do céu faz descer. Para quê? Para que as pessoas sigam ele, sejam enganadas por ele e adorem a primeira besta. A palavra também diz que a vinda do perverso, se referindo aqui ao anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder
com sinais e com maravilhas enganadoras. E ele fará o uso de todas as formas de engano, de injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então as pessoas preferem acreditar no falso, nos falsos milagres, no engano, do que acreditar no Deus verdadeiro. Por conta disso, ao invés deles se salvarem, eles se perderão. Algo também importante sobre o falso profeta é que ele vai fazer uma imagem da primeira besta, o anticristo, para que as pessoas adorem. Diz assim a palavra de Deus: E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Como o falso profeta conseguirá dar vida a essa imagem, nós não sabemos. Se ele realmente terá esse poder de construir uma imagem e fazer ela se animar ou dar fôlego, dar vida a essa imagem para que ela possa conseguir matar as pessoas que não adorem, ou se será um ardil, uma ilusão, uma imitação de algo desse tipo. Através, quem sabe, das tecnologias, de um holograma, uma inteligência artificial, não sei. As possibilidades são muitas e as interpretações são diversas. Contanto que o que a palavra diz, ela diz, e o que ela diz se cumprirá. Essa imagem existirá de uma forma física ou de uma forma virtual, não importa. O que importa é que ela terá poder e autoridade de matar aquelas pessoas que não adorarem a primeira besta, o anticristo. Então, as pessoas que não adoram a besta, as pessoas que não adorarem a imagem do anticristo, estarão assinando para si uma sentença de morte. Ou elas fugirão e escaparão do poder, da força, da perseguição do anticristo, do seu sistema criado e montado, para perseguir todos aqueles que não aceitarem a sua marca e não adorarem a sua imagem, ou a pessoa será pega e será morta. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em Zacarias diz que a perseguição será tanta, a mortandade será tanta, que 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como a prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Esta profecia, nós cremos que ela se cumprirá no final da grande tribulação, por ocasião da vinda de Jesus, quando todo Israel, sendo perseguido pelas forças do anticristo, eles reconhecerão o Messias verdadeiro e clamarão a Deus pela sua vinda. E assim Jesus virá no céu nas nuvens. É onde se cumpre esta palavra. Os restantes, aqueles que conseguiram escapar da fúria do anticristo e do falso profeta. Que a passagem de Zacarias afirma que apenas 1/3 permanecerá viva. O restante serão mortos. Então o falso profeta ele terá poder sobre toda a religiosidade falsa. A religião antropocêntrica, a religião egoísta, que vive de acordo com as suas próprias leis, não de acordo com as leis de Deus. O anticristo dominará essa religiosidade através de um ecumenismo mundial. E esse domínio será pleno, será completo. E as pessoas aderirão à palavra, à pregação e às ideologias dessa religiosidade falsa, levando eles até mesmo a adorarem a besta e a sua imagem. Contudo, a palavra diz que o próprio anticristo, a primeira besta, em algum momento da grande tribulação, ela se revoltará contra essa religião falsa e destruirá essa religião falsa. Ela será pisada e será destruída. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui, na verdade, quando a palavra fala de prostituta, está falando da religiosidade falsa, das religiões falsas, das seitas, daqueles que não servem a Deus verdadeiramente, que o falso profeta terá o domínio durante a grande tribulação. A Bíblia se refere a ela como a meretriz, a prostituta, aquela que se prostitui, que se embriaga do sangue dos santos. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua.
comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Então haverá uma destruição de todo tipo de religiosidade. É isso que essa palavra indica. Lá em Daniel também diz o seguinte, aqui falando a respeito do anticristo, ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Aqui é o fim de toda religiosidade falsa, porque o anticristo, ele primeiro alcançará um apoio religioso para que ele permaneça no poder, e quando ele estiver lá no poder, ele se voltará contra esse poder religioso falso, que também sempre bebeu do poder, que sempre esteve do lado do poder para se beneficiar. Todo o poder que o anticristo recebeu do falso profeta e daqueles que o seguiram, agora será eliminado pelo próprio anticristo. Futuramente nós gravaremos um vídeo sobre a grande meretriz, que vai falar melhor desse tema. Você pode acompanhar as próximas aulas aí no canal. Então, qual será o fim do anticristo e do falso profeta? A palavra de Deus diz o seguinte: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o fim do anticristo e do falso profeta, a primeira e a segunda besta de Apocalipse 13. O fim deles é o lago de fogo. Assim também como será o fim de todo aquele que adorar o anticristo, ou que receber a marca do anticristo. O 666 será motivo de uma próxima aula. Acompanhe aí no canal. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você ajudasse o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like, fazendo seus comentários aí embaixo e ativando o sininho das notificações para quando lançarmos novos vídeos você ser avisado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.